Bom dia. O Espiritismo está no ar e se estabelece agora entre nós um campo de vibração de paz, de harmonia, de luz, que esteja envolvendo a você que nos acompanha e a toda a sua família. Esse programa conta com a sua participação. Que você possa interagir conosco através do chat, colocando perguntas, observações, participando junto conosco da divulgação da doutrina espírita. Trouxemos para a abertura do programa de hoje a mensagem Objetivo da Fé, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel, na psicografia abençoada de Francisco Cândido Xavier. Separamos um parágrafo que nos chamou mais a atenção. Diz-nos o benfeitor: raramente se entrega o homem aos exercícios da fé sem espírito de comercialismo inferior. Comumente, busca-se o templo religioso com a preocupação de ganhar alguma coisa para o dia que passa. O objetivo da fé constitui realização mais profunda. É a salvação, a que se reporta a boa nova, por excelência. E como Deus não nos criou para a perdição, salvar, segundo o Evangelho, significa elevar, purificar e sublimar, intensificando-se a iluminação do Espírito para a vida eterna. Acompanhemos agora momentos de reflexão. Bom dia a todos, que a doce paz de Jesus envolva os nossos corações em muitas bênçãos de luz e de muita paz. Vamos refletir sobre a mensagem de hoje, que tem o título Agradeçamos a Deus. É do livro Paz e Renovação e essa mensagem ela é ditada pelo Espírito Emmanuel, que assim nos convida a refletir. Necessário conservar o coração agradecido a Deus, para que as aflições não nos deteriorem os sentimentos. Para isso, é forçoso procurar o lado melhor das coisas e ocorrências, a outra face das pessoas e circunstâncias. Em muitos episódios da nossa caminhada na Terra, porque a provação nos visite, afundamos-nos em desânimo. Todavia, em nos apercebendo com segurança quanto à significação disso, compreendemos para logo que a provação é a alavanca psicológica, sem a qual não solucionaríamos as dificuldades alheias. Certas afeições do mundo nos abandonam, encaminham, amarfaiando-nos o espírito. No entanto, que seria de nós se determinados laços possessivos nos detivessem o coração indefinidamente? Empeços materiais persistem conosco por tempo enorme. Contudo, acabamos notando que, sem eles, quase sempre ser-nos ia impraticável a consolidação do equilíbrio espiritual. A decepção trazida por um amigo é razão para grande sofrimento. Entretanto, a pouco e pouco, reconhecemos que a decepção, no fundo, não existe, de vez que a ruptura de certas relações se traduz por transitório desnível, através do qual se rompem hoje tarefas abraçadas
em comum para se refazerem de futuro em novas condições de harmonia e de rendimento no bem de todos. O bisturi do cirurgião é suscetível de inquietar-nos a vida, mas retira de nós aquilo que pode induzir-nos à morte prematura. Saibamos agradecer ao Senhor os dons de que fomos aquinhoados. Dor é aviso, obstáculo é medida de resistência, desilusão é reajuste, contratempo é lição. Se sabemos aceitá-los, transformando-se sempre em dispositivos para a obtenção da felicidade maior. Isso ocorre porque, na maioria das ocasiões, os desapontamentos nada mais são que oportunidades, a fim de que as nossas emoções se façam respostas na órbita de nossos deveres para com os nossos raciocínios e que eles se coloquem na direção de Deus. Vamos agora para o momento agenda, trazendo informações do movimento espírita. A AME, a Associação Municipal Espírita de Caruaru, realizará no dia 16 de setembro, é uma terça-feira, às 8 horas da noite, palestra com Jorge Elahar. Ele abordará o tema transição planetária. Lembrando que a AME se localiza à Rua Professor José Leão 567, no bairro Maurício de Nassau, aqui em Caruaru. A entrada é franca e todos estão convidados. Acompanhemos agora o Evangelho segundo o Espiritismo. Sim, o capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos, provas voluntárias, o verdadeiro silício. Perguntais: se é lícito ao homem abrandar suas próprias provas? Essa questão equivale a esta outra. É lícito aquele que se afoga cuidar de salvar-se? Aquele a quem um espinho entrou, retirá-lo? Ao que está doente, chamar o médico? As provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Pode dar-se que um homem nasça em posição penosa e difícil, precisamente para se ver obrigado a procurar meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em sofrer sem murmurar as consequências dos males que lhe não seja possível evitar, em perseverar na luta, em se não desesperar, se não é bem-sucedido. Nunca, porém, numa negligência, que seria mais preguiça do que virtude. Essa questão dá lugar naturalmente à outra, pois se Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, haverá mérito em procurar alguém aflições que lhe agravem as provas por meio de sofrimentos voluntários? A isso responderei muito positivamente. Sim, há grande mérito quando os sofrimentos e as privações objetivam o bem do próximo, porquanto a caridade pelo sacrifício, não quando os sofrimentos e as privações somente objetivam o bem daquele que a si mesmo as aflige.
porque aí só há egoísmo por fanatismo. Grande distinção cumpre a que se faça, pelo que vos respeita pessoalmente. Contentai-vos com as provas que Deus vos manda, e não lhes aumente o volume. Já por si, por vezes tão pesado, aceitá-las sem queixumes e com fé, eis tudo que vos exige Ele. Não enfraqueçais vosso corpo com privações inúteis e macerações sem objetivo, pois que necessitas de todas as vossas forças para cumprirdes a vossa missão de trabalhar na terra, torturar, martirizar voluntariamente o vosso corpo é ir de encontro à lei de Deus, que vos dá meios de o sustentar e fortalecer. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abusai, tal a lei. O abuso das melhores coisas tem a sua punição nas inevitáveis consequências que acarreta. Muito diverso é o que ocorre quando o homem impõe a si próprio sofrimentos para o alívio do seu próximo. Se suportardes o frio e a fome para aquecer e alimentar alguém que precise ser aquecido e alimentado, e se o vosso corpo disso se ressente, fazeis um sacrifício que Deus abençoa. Vós que deixais os vossos aposentos perfumados, para irdes a um casebre infecto, levar a consolação, vós que sujais as mãos delicadas, cuidando de chagas, vós que vos privais do sono, para velar a cabeceira de um doente, que apenas é vosso irmão em Deus, vós, enfim, que despendeis a vossa saúde na prática das boas obras, tendes em tudo isso o vosso cilício, verdadeiro e abençoado cilício. Acompanhemos agora onde encontrar uma instituição espírita. Centro Espírita Mensageiros do Cristo, localizado na rua Antônio Gameleira, número 186, Centro, São Joaquim do Monte. Reuniões públicas domingos às 4 horas da tarde. Núcleo Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, localizado na Vila Manuel de Souza Leal, bairro Goiabeira, em Vertentes. Reuniões públicas, terças às 7h30 da noite. Vamos agora para a questão do Livro dos Espíritos. Estamos na questão 941. Para muitas pessoas, o temor da morte é uma causa de perplexidade. De onde lhe vem esse temor, tendo elas diante de si o futuro? Resposta dos Espíritos. Faça-lhes fundamento para semelhante temor. Mas que queres? Se procuram persuadi-las quando crianças de que há um inferno e um paraíso, e que mais certo é irem para o inferno, visto que também lhes disseram que o que está na natureza constitui pecado mortal para a alma. Sucede então que, tornadas adultas, essas pessoas, se algum juízo têm, não podem admitir tal coisa e se fazem ateias ou materialistas. São assim levadas a crer que, além da vida presente, nada mais há. Quanto aos que persistiram nas suas crenças,
da infância, esses temem aquele fogo eterno que os queimará sem os consumir. Ao justo, nenhum temor inspira a morte, porque, com a fé, tem ele a certeza do futuro. A esperança fala o contar com a vida melhor, e a caridade, a cuja lei obedece, que lhe dá a segurança de que, no mundo para onde terá de ir, nenhum ser encontrará cujo olhar lhe seja de temer. Vamos agora para o momento Espiritismo na Bíblia. No Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 8, lemos: Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, cortai-o e atirai-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. O Espírito Emmanuel comenta essa passagem bíblica na mensagem Reencarnação, que se encontra no livro Caminho, Verdade e Vida, e que, através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier, recebemos a mensagem. Unicamente a reencarnação esclarece as questões do ser, do sofrimento e do destino. Em muitas ocasiões, falou-nos Jesus de seus belos e sábios princípios. Essa passagem de Mateus é sumamente expressiva, é indispensável considerar que o Mestre se dirigia a uma sociedade estagnada, quase morta. No concerto das lições divinas que recebe, o cristão, a rigor, apenas conhece, de fato, um gênero de morte, a que sobrevém a consciência culpada pelo desvio da lei. E os contemporâneos do Cristo, na maioria, eram criaturas sem atividade espiritual edificante, de alma endurecida e de coração paralítico. A expressão melhor te é entrar na vida representa solução fundamental. Acaso não eram os ouvintes pessoas humanas? Refere-se, porém, o Senhor à existência contínua, à vida de sempre, dentro da qual todo espírito despertará para a sua gloriosa destinação da eternidade. Na elevada simbologia de suas palavras, apresenta-nos Jesus o motivo determinante dos renascimentos dolorosos, em que observamos aleijados, cegos, paralíticos, de berço, que pedem semelhantes provas, com períodos de refazimento e regeneração indispensáveis à felicidade por vindoura. Quanto à imagem do fogo eterno, incerta nas letras evangélicas, é recurso muito adequado à lição, porque enquanto não se dispuser a criatura a viver com o Cristo, será impedida a fazê-lo, através de 1000 meios diferentes, se a rebeldia perdurar por infinidade dos séculos. Os processos purificadores permanecerão, igualmente como o fogo material, que existirá na terra enquanto seu concurso perdurar no tempo, como utilidade indispensável à vida eterna.
Olhemos agora onde encontrar uma instituição espírita. Centro Espírita Caminho de Libertação, localizado na Rua Severino Antero de Lira, número 335, bairro Dona Dom, Santa Cruz do Capibaribe. Reuniões públicas, domingos e quintas, às 8 horas da noite. Centro Espírita Allan Kardec, localizado na Rua Severino Ramos, número 269, Centro São Caetano. Reuniões públicas, segundas, quartas e sábados, às 8 horas da noite. Vamos então agora para a segunda parte do nosso programa. Passa a palavra para você, Soares. Agora é aquele momento de atendermos às perguntas ou dúvidas colocadas no chat e também de relembrar o convite desse importante evento que haverá em Caruaru. A presença de Jorge Elahar. É um palestrante de congressos e seminários espíritas em todo o Brasil, que sempre traz uma palavra de profundidade, de entendimento maior nesse tema que a AME, a Associação Municipal Espírita de Caruaru, estará nos possibilitando. O tema será transição planetária. E a AME aqui em Caruaru é localizada na rua Professor José Leão, 567, no bairro Maurício de Nassau. O evento será na terça-feira, 8 horas da noite. Terça-feira, 16 de setembro. Terça-feira que vem, há 8 dias. Então, não percam esse evento, você que ainda não tenha tido a oportunidade de ouvir o Jorge Elahar, tenha certeza, você ficará surpreendido. Silmara, dê uma olhada aí como está o nosso chat e vamos a essa Está meio segunda parte do tímido. programa. Está meio tímido. Tímido? Eu acredito que enquanto esse inverno não passar, Soares, tá frio, viu? E Levantar. o problema não é Vamos só o aqui. inverno, é esse frio. O frio está muito grande aqui em Caruaru. Que uma Acho coisa que séria. nem esse ano está sendo o mais de todos, porque a gente nunca enfrentou um frio tão grande como esse ano, né? Ó, Vânia está aqui dando risada. Já chego em você, Vânia. Vamos começar o nosso bom dia aqui com José Orlando. Bom dia, que a paz de Jesus esteja com todos nós, hoje e sempre, que assim seja. Olha, a Incupira também deve estar aquele frio, tá ou não tá, Orlando? Responde aí, tá aquele frio. E José Orlando é do Gemafim. Hoje temos palestra especial lá no Gemafim com o nosso amigo Luiz Soares, né, que vai falar sobre Caiba Schutel. Então, quem estiver ali por perto, não perca a oportunidade, em Cupira às 16 horas. Recado dado aqui. Então, vamos aqui para o nosso amigo. Bom dia, André Luiz. Bom dia para todos. Bom dia. Bom dia para a nossa querida Vânia. Bom dia que deu aqui risadinha. Bom dia para você, para o Saulos, que não é Saulo de Tarso, né? Nosso amigo da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. Que Deus abençoe a todos. Então, Então, vamos vamos às a uma perguntas que pergunta. trouxemos. Uhum. Vamos a uma pergunta referente aos temas de hoje. Segundo Emmanuel, qual é o objetivo da fé? É o título da mensagem de abertura do programa que está no livro Vinha de Luz. E é interessante como Emmanuel dá uma resposta abrangente e profunda sobre o objetivo da fé. E ele começa nos dizendo bem claro: o objetivo é a salvação. Aqui se reporta a boa nova. Mas ele acrescenta de que
A salvação, no entendimento evangélico, verdadeiro, é elevar, purificar, sublimar, né? Intensificar a iluminação do espírito para a vida eterna. O problema é que a maioria das pessoas ainda busca a fé com objetivos muito diferentes. E Emmanuel diz assim: raramente se entrega o homem aos exercícios da fé sem um espírito de comercialismo inferior, né? De querer ganhar alguma coisa por estar seguindo determinada corrente religiosa. Então, o objetivo, destaca Emmanuel, da fé é uma realização muito mais profunda. É o objetivo da nossa salvação, mas uma salvação que significa libertação e iluminação do nosso espírito. É nesse sentido que essa mensagem que a psicografia abençoada de Francisco Cândido Xavier nos trouxe. Silmara, dê uma olhada no chat se quiser acrescentar nessa resposta, depois passamos para uma seguinte. Certo. A fé é ter a certeza que, independente, né, da, da nossa vontade, independente do que esteja acontecendo, está tudo certo, né? Nós estamos convivendo com as pessoas certas, nós estamos passando pelas vicissitudes certas, e é confiar no futuro, acima de tudo, em Deus, confiar. Eu lembro da história que está na Bíblia, né, no Velho Testamento, a história de Jó, que ele foi testado na sua fé inabalável, mesmo perdendo tudo, ele sabia que tudo que estava ocorrendo era para lhe testar e ele confiava, né, em Deus, nosso Pai. Então, essa fé que a gente precisa ter, a fé raciocinada, como nos lembra Kardec. Mas Vânia está perguntando, Soares, qual é o objetivo da dor? Importante, há um livro que destacamos muito o valor da sua leitura. É de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E nós aprendemos, através da revelação espírita, que a dor, ela não é um castigo infligido por Deus, e não é também uma criação do mal. É uma necessidade temporária face os níveis de progresso e de evolução que o nosso espírito conseguiu. De certo modo, a presença da dor, ela sinaliza advertência, atenção, busca de superação. Então, é muito importante, por exemplo, o nosso sistema nervoso estando equilibrado, estando saudável, um corte, qualquer situação que agrida a nossa estrutura física, há incidência da dor, do incômodo, que é um alerta do nosso sistema nervoso. Para termos uma ideia, há uma doença muito grave, não me lembro aqui o nome, que é a ausência da dor. As questões que infringem o corpo físico e se torna um desastre. A pessoa não tem a repercussão da dor
que achamos tão ruim de ter, e isso se torna um risco imenso para a preservação da sua vida física. Então, o Espiritismo, mostrando-nos que o objetivo maior das leis de Deus é a felicidade, é a perfeição, e que quando o homem vai de encontro a essa lei, cuja base maior é a lei do amor, ele abre campo a repercussões que se dão através de doenças, de sofrimentos, de dores, que são um aviso, uma advertência para o homem de que ele se afastou das leis divinas. É claro que muitas vezes passamos por doenças e dificuldades cuja causa está em existência anterior, que não nos lembramos precisamente, mas que através do nosso campo intuitivo e inspirado, recebemos alertas e esclarecimentos sobre a necessidade daquele sofrimento, desde que estejamos atentos. Por isso, esse livro que citamos, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, abrange de uma forma bem generalizada esse conjunto de explicações que associam progresso, reencarnação, dores, sofrimentos, que se tornam, à luz da doutrina espírita, perfeitamente superáveis, principalmente porque não abrimos mais campo para a rebeldia, para o afrontamento com as leis de Deus e com a própria dor, que para aqueles que não têm ainda a estrutura fornecida pelo conhecimento da doutrina espírita, tem muitas vezes a dificuldade acentuada. Se o Mara puder acrescentar algo à resposta, e depois passamos para a seguinte. Sim, eu só queria colocar aqui o que André Luiz ele traz para nós, né, que vale a pena estudar esse livro magnífico, sem dúvida alguma. E por quê? Porque ele nos ajuda a ampliar o nosso entendimento com relação, inclusive, à dor. Não vendo a dor, né, uma coisa ruim, algo maléfico, né, a gente começa a entender que, na realidade, a dor é uma bênção. É uma bênção para nos chamar a atenção, né? Como Soares bem aí falou, porque se não houvesse a dor, a gente não estaria nem aí, né? Para as nossas responsabilidades. E muitas vezes a dor vem para nos frear. E também é importante lembrar, né? Inclusive Emmanuel, não lembro agora a questão, mas está no livro O Consolador, né? Que ele fala com relação que se a dor é física, a gente tem mais que agradecer, não ficar lamentando, porque a gente não é o corpo, a gente, nós somos espíritos estagiando no corpo físico. Então a dor chega por alguma necessidade, né? Que a gente tem ali que passar, que a gente tem que prestar atenção, ao invés de ficar lamentando que está com muita dor, que a dor não vai embora, pedindo para a dor, para que aquela dor seja retirada, né? É importante reforçar a nossa fé, pedir a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos, que possam nos fortalecer, para que possamos estar passando pela dor com mais resignação, com mais coragem, com mais bom ânimo para vencer aquela dificuldade, para vencer a dor. Lembrando sempre que Jesus
nos lembrou, nos fez um alerta: olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, como a nos dizer que podemos vencer o nosso mundo interior, as nossas dificuldades, as nossas dores, né? Então, vamos aqui, justamente, bom dia, nosso amigo aqui, Edson, né? Bem lembrado, André Luiz, Silmara, muito bem. Aqui é do canal, lembrando aqui do canal, o estudo do livro Nosso Lar. Entrem lá para estudar com o nosso irmão Edson Roberto, né? E Edson está lembrando aqui que a dor que a gente tem que prestar mais atenção é a dor moral, né? André, em suas obras, vai instruir sobre as diversas dores, exatamente. Dor expiação, dor evolução, dor auxílio, todas as necessidades para o nosso progresso intelectual e moral. Por isso é importante a gente estudar para sair da visão limitada, para a gente não ficar alimentando, ai, como eu sofro, né? Ai, essa dor não vai embora. Como lembra, nos deixa a lição, Paulo de Tarso, o apóstolo, né, a nos dizer em tudo dai graça. Então, ao invés da gente lamentar as dores, né, das juntas, nossa amiga Vânia sabe muito bem o que é isso, né? Nós sabemos. Então, ao invés da gente lamentar pelas dores que a gente, né, sente, ainda mais com esse frio aí terrível, a gente tem que agradecer a bênção, né? E pedir a Jesus que a gente possa passar com mais resignação e trabalhar para auxiliar, né? E para nos elevar, para ampliar o nosso entendimento. Não tem mais nenhuma pergunta, Soares? Dá ainda para fazer uma pergunta Assim, referente ao tema? vamos para mais uma questão. Ok. O que significa no Evangelho a expressão o verdadeiro silício? Nós acompanhamos hoje na leitura do Evangelho provas voluntárias, o verdadeiro silício. Olha, silício significa, em termos de dicionário, símbolo de penitência, mortificação, sacrifício. Então, o Evangelho trata o verdadeiro silício, o verdadeiro sacrifício, numa percepção que vai além da considerada popular. E nos diz assim: contentai-vos com as provas que Deus vos manda, e não lhes aumenteis o volume. Acrescentando ainda: quando o homem impõe a si próprio sofrimentos para aliviar seu próximo, se suporta frio e fome para aquecer e alimentar alguém, aí sim se verifica o verdadeiro silício. Se verifica, de fato, aquela prova voluntária que eleva espiritualmente a pessoa. Então, não pensemos que através de mortificações pessoais, como muitos pensam, por exemplo, a prática de determinados jejuns, encarando eles como sendo um sacrifício contra as necessidades que o corpo físico teria, isso não tem maior importância. Agora, importante, o verdadeiro silício, é quando a gente, de algum modo, sofre repercussões por estar ajudando alguém, por estar praticando a caridade, e aquela caridade
significa, de fato, renúncia a possibilidades ou facilidades que poderíamos estar usufruindo conosco mesmos. Nós percebemos nas atividades espíritas, por exemplo, nos compromissos da reunião mediúnica, aonde se procura ajudar, auxiliar espíritos que estão sofrendo no mundo espiritual e que trazem muitas vezes o peso de vibrações densas, desequilibrantes, e que através dos participantes, dos médiuns, sobretudo, aquilo traz um alívio ao sofrimento que aquele espírito passa, deixando, às vezes, incômodos, dificuldades que o médium sente por estar envolvido num campo de vibrações perturbadas ou doentias. Ali está havendo a prática desse verdadeiro silício, que representa para o espírito uma conquista de valores espirituais, de erguimento e de progresso para o seu espírito. Então, esse é o verdadeiro silício à luz do Evangelho. Se o Mara quiser acrescentar, depois podemos partir para a conclusão do programa. Isso. Eu só queria agradecer aqui a participação de cada um que hoje esteve em nosso programa, agradecer a contribuição sempre valiosa do nosso amigo Edson Roberto, que está aqui representando o canal aqui, ó, Estudo do Livro Nosso Lar, o canal do YouTube, se inscrevam, né? Participem aqui do estudo com o nosso amigo e irmão querido Edson Roberto. Gratidão sempre pela sua contribuição, esteja sempre aqui conosco. E agradecemos a todos, né, ao nosso amigo José Orlando, André Luiz, a Vânia, que Deus, nosso Pai, envolva a todos nós em suas bênçãos de luz, que possamos nos encontrar novamente no próximo domingo, se Deus assim nos permitir. Não é isso, Soares? Até lá. Isaías, até lá, ótimo domingo.